Então, antes de entrar, eu quero dizer para vocês que o apóstolo João escreveu as suas cartas, todos os escritos de João foram escritos mais ou menos no ano 90, depois de Cristo. Ele escreveu em Éfeso. Tá? E na sua época, a igreja sofria com a heresia que afirmava que Cristo não veio em carne. E por esta razão, os escritos de João visavam livrar a igreja, né, do engodo diabólico, porque o diabo quer introduzir, né, levar o homem a misturar a fé, né, que Deus deu para o homem, misturar com a lógica humana. Porque na lógica humana é inconcebível que Jesus Cristo fosse um Deus que se tornou um homem. Não é? Na lógica humana, isso é impossível de acontecer. Então, aí entrou, né, o gnosticismo. Gnosticismo iniciou ali no final do século I. E começaram a querer analisar as coisas de Deus pela lógica humana. E o gnosticismo encaminhava o homem a adentrar pelo conhecimento profundo, mas da racionalidade humana, para tentar entender as coisas de Deus. Então, alguns passaram a dizer que Jesus Cristo, quando nasceu, ele era Jesus. Eles não aceitam aquela descrição de que ele foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu pela Virgem Maria. Eles não acreditam naquilo. Eles acham que Jesus nasceu um homem comum, como todo homem, e no batismo, né, Cristo entrou naquele corpo de Jesus. E antes da crucificação saiu. Então, não, é tudo, irmão, tentativo de explicar as coisas da fé, as coisas sobrenaturais, as coisas divinas, espirituais, através da lógica humana. Então, o gnosticismo começou a distorcer a verdade através dessas explicações. E gnosticismo tenta mostrar para os homens que através de alguns que somente alguns conseguem aprofundar nesse tipo de conhecimento espiritual, entre aspas, né? Eles conseguem alcançar um saber espiritual que poucos conseguem alcançar. Esses que alcançam esse saber espiritual conseguem viver uma vida humana perfeita. Tá? Isso não existe. Tá? Então, por isso que João teve que escrever enfatizando isso, mostrando que as coisas de Deus não acontecem pela lógica humana e como a racionalidade humana tenta analisar. Por isso, ele volta a repetir, no princípio era, por isso que no Evangelho, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, né? A palavra estava no princípio com Deus, né? E a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, aqui ele já mostra que você tem que crer, receber pela fé, pela palavra, né? Agora, em 1 João, ele mostra também o que era desde o princípio e o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, né, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Olha o versículo 2. E a vida se manifestou e nós a temos visto. Como é que você vê a vida? Como é que você vê a vida? Então ele está se referindo a quem? Quem é a vida? É Jesus. Nosso Senhor Jesus é a própria vida. E dela damos testemunho e vô-la anunciamos. A palavra que, né, apóstolo João anunciava à igreja era essa vida, era essa palavra da vida, né?
a vida, que vida é essa? A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, irmãos, olha que coisa. De um lado, há os que puxam para o lado do conhecimento humano, gnosticismo, distorcendo a verdade, mas João fazia questão de mostrar que as coisas de Deus acontecem pela aceitação da palavra de Deus, que é uma pessoa. Não analise pela sua lógica humana. Essa pessoa é a palavra da vida, essa pessoa é a própria vida encarnada, essa vida é a vida eterna. E que a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. E é essa vida, irmãos, que nós anunciamos. Apóstolo João diz: eu anuncio essa vida através da palavra da vida. Tá? E no final, versículo 3, o que temos visto e ouvido e anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então, objetivo de anunciar a palavra da vida. O que o apóstolo João anunciava, aparentemente era palavra, uma palavra como todo homem usa como meio de comunicação, mas essa palavra anunciada por João era diferente. Essa palavra anunciada por João era a própria palavra da vida, era a própria vida, era a própria vida eterna. Por que você consegue certificar-se de que essa palavra é a própria vida eterna? É que essa vida, ao ser anunciada e os receptores creem nessa palavra, todos os que recebem, creem nessa palavra, são introduzidas na comunhão da vida. Entra na comunhão do corpo. É introduzido como um membro do corpo. Recebe a vida e já é colocada como um membro do corpo na comunhão do corpo, na circulação de vida. E essa comunhão é primeiramente a comunhão com os apóstolos. É a comunhão com os apóstolos. Por quê? Porque essa palavra foi anunciada pelo apóstolo João, certo? Então, João foi usado como um canal para anunciar a palavra da vida, anunciar essa palavra que é a própria vida eterna, e quem recebe entra na participação. Sabe, a comunhão significa participação. Não, quem recebe entra na circulação da vida, participa dessa vida. Então participa da vida com o quê? Com quem anunciou a palavra, que era João. João anunciou a palavra, só que João diz: ora, essa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo, porque eu não sou a fonte da vida. A fonte da vida está ali, ó, o Pai, e o Filho é a própria vida eterna que Deus quer dar para o homem. Então, irmãos, que coisa maravilhosa. Nós estávamos totalmente alheios à vida de Deus. Nós não tínhamos acesso ao Deus invisível. E, de repente, um dia, Deus envia o seu Filho, que a própria vida se torna um homem, a própria vida eterna, a própria palavra da vida, e veio aqui na terra para ser visto pelos homens, para ser contemplado pelos homens, para ser apalpado pelos homens, e todo aquele que nele crê tem a vida eterna, não perece e ganha a vida eterna. Irmãos, olha só que Deus preparou para nós, né?